A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero estar deixando uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Irmãos, aqui a palavra diz, em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós a gente vê aqui que a palavra verbo aparece 3 vezes, e a gente vê que a gente que crê em Deus, que crê no nosso Deus, existe uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas pessoas tentam contestar, dizendo que os 3 não é um só, que o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo são o mesmo Deus, mas sim, é o mesmo Deus, e muitas pessoas tentam contestar. No princípio era o Verbo, no princípio era Deus, Deus sempre existiu. E o Verbo estava com Deus. O Verbo, nosso Senhor Jesus, sempre esteve com Deus. E o Verbo era Deus, o Espírito Santo. Os 3 sempre existiu. Ele estava no princípio com Deus. Os 2, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, sempre esteve com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe nessa terra, tudo que existe foi Deus que criou, E sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus olhou para o mundo e viu que estava tudo escuro, só foi ao som da sua voz: haja luz. E quando ele disse: haja luz, e houve luz. Se não fosse por ele, nada do que existe hoje, nada ia existir. Mas tudo passou a existir ao som da sua voz. E ele soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Ele criou a natureza, os frutos, os animais, deu a nossa vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, ele é a vida, E a vida dele, e a vida era a luz dos homens. Se hoje, nós podemos enxergar a luz, tudo que existe nesse mundo, a gente pode saber, que é um criador de todas as coisas, que é Deus. Muitos tentam contestar, muitos aí que não acreditam em Deus tentam contestar, dizendo que Deus não existe. Mas se Deus não existisse, nada do que existe aqui não existiria, se não existisse Deus, nada ia existir. As pessoas acham que o mundo surgiu do nada, sem precisar de um criador. Mas existe um criador, e esse criador se chama Deus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz, que passou a existir no mundo, o nosso Deus, que ele se fez carne, por amor à humanidade. Ele veio, em carne e osso, pregar a palavra, viver como a gente viveu. Ele sofreu, ele morreu e ressuscitou. Ele pregava aqui, ele era a luz, ele é a luz, e as trevas não compreendem,
né, a luz, porque infelizmente muitos vivem na carne, vivem na escuridão, não entendem a palavra, né, muitos também não estão nem aí, não fazem nem questão, né, de aprender, de conhecer a palavra de Deus, e as trevas não compreendem a luz, né, porque as pessoas, né, essas pessoas que não compreendem a luz, vivem nas trevas, na escuridão profunda, né, não entendem a alegria que nós vivemos, que nós temos. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Houve um homem, né, que se chama João, e ele veio testificar a luz, né, para que todos crescem por ele. Ele veio testificar, pregar a palavra, né, e olha que João, né, foi um homem, né, que pregou arrependimento, né, exortação, a palavra, para que as pessoas se arrependessem, né, e crescem em Deus através dele. E João morreu, né, foi degolado por amor à palavra do Senhor. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Né? O mundo foi feito pelo nosso Deus, né? Que veio ao mundo em carne e osso, né? Para testificar a sua própria palavra. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, porque infelizmente muitos vivem na carne, né? Não entende o que é o Espírito, né? Não entende a luz, não entende, porque vive na carne segundo as obras malignas de Satanás. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, ele veio para o que era seu, né? Ele veio como em carne e osso, ele veio pregar a palavra, testificar o evangelho e pregar a palavra, né? E o mundo não recebeu, né? Hoje tem muitas pessoas que enchem a boca dizendo que são filhos de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus, nem todo mundo. Por quê? Só os filhos de Deus são aqueles que o recebeu, que aceitou como único e suficiente Salvador de sua vida, né, que aceita a palavra, né, como ela é. Agora, que aceitou o sacrifício do Senhor Jesus e anda em conformidade com a palavra. Agora, essas pessoas que não vivem em conformidade com a palavra, que não andam em santidade, que anda rebelde, né, que anda somente satisfazendo, né, os prazeres deste mundo, né, e não serve a Deus, essas pessoas não são filhos de Deus, mas são criatura, serão filhos de Deus futuramente se aceitar o Senhor Jesus e aceitar o sacrifício dele e viver em santidade. Como podemos provar? Através da palavra que o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo são o próprio Deus. A gente vê em João capítulo 10 que o Senhor Jesus estava dando ensinamento sobre o bom pastor. Em João capítulo 10, versículo 30, diz: eu e o Pai somos um. E aí muitos daí estavam querendo arrumar um pretexto para o matar, o apedrejar. E no 33 diz que eles falaram que não ia apedrejar ele pelas bondades que ele faz, mas por ele se testificar filho de Deus, por ele se testificar sendo Deus mesmo, né? Porque ele se testificou Deus. Mas a palavra diz, né, que ele sempre esteve no princípio com Deus, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Os três sempre existiu, é uma trindade, né? Inseparável. E como provar que o Espírito Santo é o mesmo Deus? A gente sabe que Deus, ele é Espírito, né? Em João capítulo 4, versículo 24 diz que ele é Espírito e nós temos que o adorar em Espírito e em verdade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz que o Deus que nos chamou é Santo. Então ele é Espírito Santo, né? Então os três é um só, né? É uma confusão na cabeça do ímpio, porque o ímpio não consegue entender e discernir as coisas do Espírito, né? O Pai é aquele
que governa. O Senhor Jesus é aquele que leva as nossas intercessões, nossas orações até o Pai. E o Espírito Santo é aquele que Ele, né, derramou em nossos corações, né, trouxe para nós, né, nos deu o Consolador, né, para consolar os nossos corações, para dar o refrigério à nossa alma, né, para nos dar o consolo que precisamos, que necessitamos. Então Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três em um só, né, a Trindade que muitos aí tentam contestar e reprova, né, porque não conhece a palavra de Deus, não entende, não consegue discernir as coisas do Espírito porque vive na carne. Amém? Então é essa palavra que eu vim deixar para vocês. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.